Bom, olá a todos. Eu vim aqui fazer mais um vídeo sobre dificuldades do texto bíblico. Hoje nós vamos ler então Mateus capítulo 8, verso 22. Nós temos também uma referência em Lucas capítulo 9, verso de número 60. Não foi um absurdo Jesus ter dito que os mortos sepultassem os seus próprios mortos? Muitas das vezes nós vemos Jesus falar certas coisas e queremos entender. Mas como isso? Como é que um morto vai enterrar o outro morto? Se o morto está morto, como é que o morto pode pegar o outro morto? Então, nós temos um problema de linguagem ali. Nós vamos entender, então, nessa aula, como os mortos podem enterrar seus próprios mortos. Eu sou o professor André Marcelino. Fique comigo que depois da vinheta nós entenderemos que tipo de linguagem e que mortos é esse que deveriam enterrar os seus próprios mortos. Então vamos lá agora voltar aqui à situação. Então em Mateus capítulo de número 8, verso de número 22 e Lucas capítulo 9, verso 60, ele diz que um certo homem queria seguir Jesus, mas pediu-lhe permissão para primeiro enterrar o seu pai. Jesus respondeu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, mas os mortos não podem enterrar ninguém. Isso parece então não fazer sentido. Não. Na verdade, faz sentido e faz muito. Veja bem que um certo homem queria seguir Jesus, mas pediu-lhe permissão para primeiro enterrar o seu pai. Ora, ninguém sai de um cemitério ou de um local aonde está se velando o corpo de uma pessoa para poder ir seguir Jesus. Então, o que se dá para entender aqui, é que ele estava pedindo permissão de antes do pai morrer, que a lei da natureza, que se diz aí, que a lei da natureza é que os filhos que enterram os pais e não os pais que enterram os filhos. Então ele estava querendo então sepultar primeiro o pai dele. Então, espiritualmente, aqui nós entendemos o texto, está querendo dizer que talvez o homem ainda estivesse vivo. Para depois que ele enterrasse ele ia então seguir a Jesus. E Jesus diz assim claramente: deixa os mortos enterrar seus próprios mortos. Então Jesus não estava falando daqueles que estão fisicamente mortos, mas daqueles que estão espiritualmente mortos. Entendeu? Muitas das vezes nós vamos para a igreja, nós temos uma diferença daqueles que não estão presentes. Como, por exemplo, existe o católico protestante e existe o católico praticante. O católico protestante é aquele que uma vez ou outra vai na igreja. O católico tradicional é aquele que todo domingo tem um ritual de ir para a igreja. A vida de um é totalmente diferente da outra. Por quê? Porque ele já está acostumado com aquela vida espiritual dele. Então Jesus está falando não da questão física, mas está falando da questão psicológica. Então um está melhor do que o outro. Então, quando ele diz ali para poder enterrar os mortos, ele está dizendo espiritualmente, desde que cada um tome conta de si mesmo. Ninguém pode responder por ninguém. Infelizmente, eu não posso responder por uma pessoa que eu nem conheço, nem pelo problema dela. Então, o problema todo é esse aí. Bom? Então, a questão é, o que está em primeiro lugar? A família de alguém ou Jesus Cristo? Porque a Bíblia diz: se você for luz no meio das trevas, muitos serão iluminados por ela. Então, você primeiro tem que entender que a prioridade sempre em nossas vidas, claro que é a família. Eu sou pai, eu sei disso aí. Eu sou marido, eu sei disso. Mas abaixo da minha família, ou acima da minha família, tem que estar sempre Deus. Porque Ele que é a minha primeira família, porque eu sou filho dele. Então, eu sou a primeira geração do próprio Deus. A minha segunda geração é a minha família terrena.
Então, primeiro eu tenho que dar prioridade à palavra de Deus para depois eu pensar no meu próximo. Então, a resposta de Jesus indica o estado espiritual da família daquele homem, não o estado físico dele. Aparentemente, eles não conheciam a palavra, e a Bíblia diz que aqueles que não são conhecedores da palavra estão mortos em seus delitos e pecado. Porque aquele que conhece a palavra sabe que tem que praticar o amor, tem que fazer as coisas direito, não pode roubar, não pode desonrar pai e mãe. Então esse não está morto espiritualmente. Então Jesus estava dizendo ao homem que a sua família, que estava morta espiritualmente, cuidaria do próprio enterro. Ou seja, cada um tomará conta de si mesmo e cada um responderá por si mesmo. Então Jesus queria que ele o seguisse. Então o discipulado cristão requer uma forte disposição. Ou seja, largarmos tudo da parte terrena para sermos espiritualmente, então, levados para Deus. Então, o fato de Jesus ter falado que os mortos sepultassem os seus próprios mortos, ele está dizendo na parte espiritual e não física. Porque, na verdade, quem está morto fisicamente, é óbvio que não pode enterrar um outro fisicamente. É como você dizer que um cego quer guiar o outro cego. Como é que aquele que é cego sabe que o outro que vai guiar ele não é cego? E aquele que está sendo guiado, ou que vai guiar, como é que ele sabe que o outro não é cego se ele não está enxergando? Então nós temos um problema muito sério aí. Então Jesus gostava muito desse joguinho de palavras, tá? Onde ele sempre minava esse tipo de situação para o homem entender o que ele estava querendo dizer. Jesus não era assim muito intelectual nas suas palavras, mas ele era simples e era fácil de se entender. Assim como nós lemos o texto aí, nós falamos, poxa, mas um morto não pode enterrar outro morto? Claro que um morto não pode enterrar outro morto. Então você precisa ler o texto e entender que não somente ele está falando de morte física, morte natural, mas também está falando de morte natural. O nosso campo da nossa mente tem que se espalhar, tem que abrir a mente para não focar somente numa situação física, tá bom? Espero que você tenha gostado desse estudo. Muito obrigado pela sua participação aqui, tá bom? Faça seu comentário, faça sua crítica e nos vemos então numa próxima aula. Tchau, tchau.